capítulo de número 13, versículos 6 a 9 de Lucas, diz assim, eu estou usando a Almeida Revista Atualizada, tá? Talvez dê alguma diferença na mensagem aí, na tradução, melhor dizendo, mas a mensagem é a mesma. Esta versão diz assim: então Jesus proferiu a seguinte parábola: certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e, vindo procurar fruto nela, não achou. Pelo que disse ao viticultor: há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Podes cortá-la. Para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Se vier a dar fruto, bem está; se não, mandará cortá-la. Muito obrigado. Podeis tomar os vossos assentos. Meus irmãos, temos aqui uma parábola onde Jesus ele está aí apontando algumas características e algumas lições restritas ao povo de Israel como nação. Estive analisando todo o contexto desta parábola hoje. Alguns estudiosos entendem que esta parábola estava sendo direcionada especificamente aos líderes judeus da época, religiosos, mas a maior parte deles entende que foi proferida para a nação de Israel, a preocupação de Deus com todo o povo. E como Lucas, que foi um historiador, quando você lê o capítulo de número 1 de Lucas, você vai entender que o livro de Lucas, o evangelho que escreveu Lucas, ele foi escrito através de uma pesquisa minuciosa. Olha só, capítulo de número 1 de Lucas, versículo 1 até o versículo de número 4, você vai entender qual foi, ou como foi que Lucas idealizou e para que finalidade escrever este evangelho. Nós bem sabemos que este é o primeiro escrito de Lucas. O segundo tratado, como ele chama, foi o livro de Atos dos Apóstolos. E olha o que ele diz no capítulo 1 do seu livro, capítulo 1, versículo 1 até o 4: visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da sua palavra. Olha o que ele diz: igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo desde sua origem. Então ele foi nas fontes, tanto de pessoas que estavam vivas ainda e que andaram com Jesus, tanto em escritos da época também, desde sua origem, dar-te por escrito, olha para quem ele mandou, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades que fostes instruídos. Então Lucas ele faz uma investigação de relatos, tanto de testemunhas que estiveram presencialmente com Jesus e presenciaram muitos dos acontecimentos, estavam ali, tanto de pessoas que também escreveram e também ouviram falar de Jesus, de outras pessoas que andaram com Jesus. Então nós percebemos que o Senhor inspirou Lucas para deixar escrito também essa parábola da figueira estéril, porque ele também queria que nós cristãos hoje, atualmente, estivéssemos também inteirados que a falta de produtividade, devido ao alto investimento que o Senhor vem fazendo na nossa vida, a falta de produtividade pode gerar juízo de Deus para a nossa vida, pode gerar juízo de Deus. Não existe a menor possibilidade de alguém que está sendo cuidado pelo Senhor
plantado pelo Senhor, nutrido pelo Senhor, podado pelo Senhor, limpo pelo Senhor, livre de todas as pragas que tem por aí. Lembra do Salmo 91? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. 1000 caem ao lado, 10.000 à direita, e tu não serás praga nenhuma chegará à tua tenda. Então nós somos resguardados pelo Senhor para um propósito. Não pense que o Senhor, o trabalho do Senhor é em vão. Existe, um texto onde Paulo vai dizer, e ele trata da nossa obra para com o Senhor, relacionada ao serviço do Senhor, e ele diz lá em 1 Coríntios, capítulo de número 15, versículo de número 58, ele diz assim, portanto, meus amados irmãos, depois de tratar daquela expectativa do arrebatamento do corpo glorificado, daquela grandeza da última etapa da nossa santificação, que é a glorificação do nosso corpo, do rapto da igreja, ele diz, diante dessa expectativa, nesse posicionamento que nós estamos aguardando esse dia, portanto, meus amados irmãos, o que ele diz? Sede firmes e, a produção, o progresso, e constantes, e sempre abundantes. É algo que tem que ser em grande escala, em grande produção, e sempre abundantes, aonde? Na obra, sabendo que o vosso trabalho se você fez para o Senhor, não fez para o pastor, não fez visando interesses particulares, mas o vosso trabalho no Senhor não é vão. Então a gente não faz nada para o Senhor em vão. Tudo está sendo registrado no livro das obras. Tudo o Senhor vai retribuir. Se não aqui em vida, lá na eternidade você vai ter um galardão bonito, gigantesco para aqueles que se dedicam mesmo. Então, referente a nós, ao serviço do Senhor, tem recompensa. Referente ao Senhor, investindo em nós, precisa também ter resultados, que são os frutos. Precisa de haver também, sinais. Hoje está muito em voga, esses videozinhos aí que tem muitas visualizações, haverá sinais, e aí coloca lá um negócio engraçado, quando eu fizer isso haverá sinais, não vou falar nada, até coloca um negócio bacana lá, mas haverá sinais. Então as manifestações do investimento que Deus fez na tua vida, principalmente da morte de Cristo na cruz do Calvário, precisa ser acompanhado de sinais. E Ele tanto se importa com a expressão da nossa fé, da nossa confiança nele, Gilberto, que Ele diz, quando deu a ordem para os discípulos, e estes sinais acompanharão os que creem. Ou seja, da minha parte terá sinal na vida de vocês, da minha parte haverá frutos, resultados, que o meu poder está sobre vocês. Então, uma vida que não tem produtividade, dentro dessa parábola nós vamos observar que está na mira do juízo de Deus, na mira do juízo de Deus. O dono da propriedade disse, arranca, porque ela só está ocupando espaço em vão, está aí plantada, ocupando um território que podia outra planta estar plantada, sendo servida dos nutrientes, ou absorvendo os nutrientes dessa terra, que ela estava no meio da vinha plantada. Isso era normal na época, Há quem diga que era uma anomalia plantar uma figueira no meio das vinhas. Não, era normal esse tipo de plantio de vinha com figueiras. A própria figueira servia para que os galhos das uvas se apoiassem e ambas cresciam juntos, era normal naquela época. Então nós observamos que foi enfático, tira, arranca, está ocupando espaço em vão, inútil. Eu já vim 3 anos consecutivos procurar, e naquela época, se você for pautar um pensamento que nós temos na palavra do Senhor, naquela época, abra lá no livro de Levítico, para nós identificar a idade daquela figueira. Ela não era tão nova assim, 3 anos de idade. O que se espera de uma planta com 3 anos de idade?
Há quem diga que ela não só tinha 3 anos de idade, pautado em Levítico capítulo 19, versículo de número 23 e 24, para nós entender um pouquinho mais esse pensamento desta vinha improdutiva que estava na mira do juízo de Deus. Existia uma lei lá em Levítico capítulo 19, versículo 23 e 24, que dizia o seguinte acerca de plantações, acerca de árvores, acerca do fruto dessas árvores: quando entrardes na terra e plantardes toda sorte de árvore de comer, ser-vos-á vedado o seu fruto. Ou seja, vocês não vão poder comer, é para sempre que nós não vamos poder comer. Olha só, 3 anos será vedado, apenas 3, limite. Dele se não comerás, porém no 4º ano todo o seu fruto será santo. Até o 3º ano de produção vocês não podem comer, e o 4º ano será santo, ou seja, consagrado, será oferta de louvores ao Senhor. Colhe tudo e vai lá, entrega para o bom serviço do Senhor, dedica ao Senhor o 4º ano de produção. No 5º ano comereis fruto dela, para que vos faça aumentar a sua produção. Eu sou o Senhor vosso Deus. Os 3 primeiros anos podia descartar, não era era vedado para o dono da plantação. O 4º ano toda a produção seria dedicada ao Senhor daquela plantação. Mas no 5º ano, aí sim, a pessoa poderia desfrutar. Há quem diga que esta planta, devido a esse relato, esta figueira que estava no meio das parreiras, das uvas, ela tinha pelo menos 6 anos de idade, 6, 7 ou 9 anos, e são as possibilidades devido a esse texto que nós aqui estamos estudando. E uma planta com essa idade já era para estar produzindo, já era para estar gerando figos. E esse homem aqui, eu não sei se nos 3 anos que não podia colher ele foi procurar, normal, mas no 4º ano já era para a produção estar, para ele dedicar aquilo ao Senhor. E no 5º ano nem se diga, ele já estava impaciente com a improdutividade daquela sua plantação. Então Jesus apontou com esta parábola da figueira estéril, Jesus apontou para o seu próprio ministério, para o seu próprio trabalho, para a sua própria obra, que ele, na sua pessoa, estava construindo no meio do seu povo. Porque eu disse para vocês que essa parábola, ela retrata a história e a nação de Israel, e a condição que Israel se encontrava diante do olhar, diante das lentes do olhar do próprio Senhor. Mas Jesus, ao iniciar o seu ministério, ele estava dizendo aqui, existe um tempo de protelação. Eu estou, através desse ministério que eu estou inaugurando um tempo de adiação, de retardação. Existe aqui, nesta parábola, através do ministério de Jesus, um tempo de protelação, um tempo onde Jesus está alertando antes da vinda do juízo, porque o ministério de Jesus, ele se dá entre 2 fronteiras, entre o juízo de Deus, e entre aí, aquilo que o Senhor deseja fazer, aquilo que o Senhor deseja realizar, através da sua tolerância, que é expressa através da sua misericórdia, através da sua compaixão. Vocês percebem que existem pessoas que brincam demais com esse tempo de misericórdia do Senhor, achando que a falta de produção na sua vida direcionada ao Senhor vai ficar por isso mesmo. Mas nesse tempo que Jesus está dando para o seu povo, que hoje não é apenas a nação de Israel, que ele estava falando na época, mas é a sua igreja. Quem se considera aqui povo de Deus? Levante a mão, povo de Deus. Todos nós nos consideramos povo de Deus. Se o Evangelho de Lucas foi escrito
a fim de deixar inteirado um certo Teófilo, e esse Teófilo alguém era influente para divulgar esses escritos, com certeza o alvo de Jesus também seria exatamente a tua vida hoje, a congregação Éfeso, aqui na Olavo Bilac, você que veio com sede de ouvir uma palavra. Então existem muitos desavisados que, através do ministério, do tempo que o Senhor Jesus estabeleceu, que esse tempo de retardação, de protelação, porque se fosse em um tempo onde o Senhor corrigia, era a lei que vigorava, muitas coisas não aconteceriam do que acontece hoje, e é por isso que tem muitas pessoas com essa falsa sensação de que tudo vai ficar por isso mesmo, de que muitas das infertilidades relacionadas ao investimento que o Senhor fez na cruz do Calvário, vai ficar por isso mesmo. Mas esse tempo do ministério de Cristo, um tempo que Ele está adiando o juízo, um tempo que Ele está retardando a paga por cada obra fora da vontade de Deus, esse tempo chamado tempo da graça, o tempo da misericórdia, que está entre o juízo e a misericórdia, nós precisamos entender que é apenas um período curto de tempo. Aqui na parábola, irmãos, ela dava fruto lá para julho, agosto, era a época de ela produzir fruto. E vocês percebem, dá uma olhada de novo para lá, para o capítulo de número 13 de Lucas. Ele, porém, respondeu àquele que estava cuidando da plantação do seu senhor, do dono da propriedade: Senhor, deixa ainda este ano. Então não tinha mais 12 meses, né? Não sei como que é o calendário lá judaico, nunca parei para pensar, mas aí ele diz, deixa ainda este ano. Um tempo estabelecido, curtinho, mas ainda era um tempo estabelecido. E você percebe que hoje, se você for dar uma análise, fazer uma análise de muitos, não são poucos, muitos, vamos colocar aí, eu acredito que dá uns 50%, será? De muitas pessoas que estão tranquilo, sem produzir nada, de boa, né? Estão no tempo da graça, então eu vou ficar despreocupado com tudo. Esse tempo de falta de produção, ele está anunciado como um tempo restrito. Desde os dias de João Batista, os dias de Jesus, existia uma crise anunciada, a crise da produção dos frutos, a crise da produção dos frutos. As figueiras e as vinhas estão associadas à paz e à prosperidade, e a falta da figueira e da vinha, que são as árvores que estão anunciadas aqui nesta parábola, a falta dessas plantações dentro do território onde o povo de Deus estava fixado, essas duas plantações, se não tinha, era sinal de maldição e também sinal de castigo do Senhor. Vamos ler um texto bíblico para basear isso? Capítulo de número 8 de Deuteronômio, versículo de número 6, 7 e 8, coloca aí, Almeida Revista Atualizada eu estou usando, para que fique a leitura da mesma maneira. Vê se tu coloca essa tradução, fazendo favor. As figueiras e as vinhas estão associadas com paz e prosperidade. Se não tinha figueira e não tinha vinha plantada e com todo o seu vigor de produção, existia um claro sinal da maldição de Deus e do juízo sendo executado pelo próprio Senhor naquele território, entre o povo de Deus. E a ordem de Deus para o seu povo era, Deuteronômio 8,6: guarda os mandamentos do Senhor, teu Deus, para andares nos seus caminhos e os temeres, porque o Senhor teu Deus, te faz entrar numa terra boa, terra de ribeiros de água, terra de fontes, de mananciais profundos, que saem dos vales e das montanhas. Ó, o versículo de número 8, entre essas prosperidades, essa fertilidade, essa terra boa, olha as características do versículo 8, terra de trigo, terra de cevada, de vides, figueiras e romeiras, terras de oliveira, de azeite e mel. Então,
as figueiras e as vides aqui representam os dois elementos ou as duas plantas que nós estamos falando na parábola. Quando o povo estava bem relacionado em seguir as orientações de Deus, não faltava esse tipo de plantação dentro do território que o Senhor Deus tinha concebido aos filhos de Israel. E aí eu quero aplicar também na nossa vida, irmãos, porque a palavra de Deus é assim, né? A gente vai extraindo algumas lições. Existem coisas, irmãos, que a gente chama de prosperidade de Deus, que não tem nada de Deus ali. Por quê? Porque existem coisas, sendo chamado de prosperidade, de bênção de Deus, que não tem evidências bíblicas que Deus declarou, não, a minha presença está ali, quando isso estiver acontecendo. Existem ambientes que não tem sinais daquilo que Deus declarou que haveria, que era resultado da bênção de Deus. Por quê? Porque você vê pessoas que não estão se submetendo àquilo que Deus estabeleceu, os seus mandamentos, as suas orientações, as suas diretrizes, naquilo que eles estão realizando, e estão chamando de bênção aquilo que possivelmente está sendo uma maldição na vida deles. Porque quando existe bênção, existem os sinais onde a palavra declarou que seria bênção. Então, figueira e videira no território dos filhos de Israel era uma evidência que o Senhor estava aprovando. Aí eu pergunto para você, dá uma geralzinha aí na realidade que você está vivendo. Tem sinal daquilo que Deus estabelece na sua palavra? Você como cristão, que tipo de sinal o Senhor espera ver no teu meio? Que tipo de sinal? Quais são as conversas que tem lá? Quais são as informações que você consegue extrair pensando rapidamente? Aqui o sinal era figueira e videira, plantadas na terra do povo de Deus, que era uma evidência que o Senhor estava naquele lugar, promovendo paz, promovendo bênção, promovendo a prosperidade. E naquilo que você está realizando hoje, o teu relacionamento conjugal, você que é casado, existem sinais de Deus ali? Como é que é? Como é que você está tratando a tua vida material hoje? É do jeito que Deus deseja, né? Você está tirando o devido tempo que é dedicado ao Senhor na tua vida, ou você está atropelando tudo? E quando a gente faz isso, quando a gente não tem as evidências das orientações que Deus deixa na sua palavra, as coisas começam a complicar. Olha o que diz também Números, no capítulo de número 20, versículo de número 5, ainda tratando de evidências da oliveira, não, da figueira e da vinha no ambiente dos filhos de Israel. Capítulo de número 20 de Números, versículo de número 5. A Bíblia Sagrada declara o seguinte, capítulo 20, versículo de número 5: E por que nos fizeste subir do Egito? Aqui é uma fala do povo relacionado a Moisés, e essa fala era uma fala de murmuração. E por que nos fizeste subir do Egito? Para nos trazeres a este lugar, que não é de cereais, nem figos, nem vides, nem de romãs, nem de água para beber. Aqui existe referência de figos e videira, vinheira. Aqui existem referências de uma fala de murmuração do povo. Só que aqui o povo estava questionando. Aqui o povo estava questionando a Moisés, devido à falta de água, devido a estrada ser uma estrada dificultosa, causava sede, e o povo ficou ali com vontade, né, de tomar uma água. E esta fala aqui é uma fala onde eles estão aí colocando evidências que seriam evidências de prosperidade, evidências da bênção de Deus, como algo que não era. E aqui é muito perigoso, irmão, é muito perigoso a gente fazer isso, porque a gente não deva ser modelado pelo ambiente que nós estamos vivendo e pela condição que a situação está declarando para nós. Nós precisamos modelar a nossa vida
dentro da vontade de Deus, porque quando chegar os momentos difíceis da nossa vida, a gente não vai colocar como maldição algo que seria bênção. Tem muitas pessoas, a semelhança de alguns discípulos que estavam na cultura judaica, entranhada nele em uma religiosidade, e eles tinham como parâmetro algo que não era de Cristo. Vocês vão observar no capítulo de número 9 de João, versículo de número 1 a seguir, que Jesus se depara com alguém que estava com uma deficiência desde o seu nascimento. E na mentalidade dos discípulos e na cultura, na tradição, na crença, era que se uma pessoa nasceu com uma deficiência física, essa deficiência física era oriunda da prática pecaminosa dos seus pais, do pecado dos seus pais. E os discípulos perguntaram: Senhor, quem pecou? Ele ou os seus pais para que ele estivesse nessa situação? O que Jesus declara ali? Ao Jesus, coerentemente, sabiamente, ele diz assim, nem ele pecou, nem os seus pais pecaram, mas este momento foi provido desde o seu nascimento. Este momento, essa situação que ele está vivendo, essa condição que ele se encontra nesse momento, essa situação que a medicina não conseguiu resolver, essa condição que até agora perdura na história dele, esse momento foi preparado para que as obras de Deus se manifestem e o nome do Senhor seja glorificado através desse momento. Então existem situações que Deus permite até um certo ponto na tua vida. Existem obras de Deus que vai se realizar através dessa condição que talvez a medicina não dá conta de resolver. Talvez o conhecimento humano, a filosofia, não sei, vê a área que você precisa de uma solução. Existem coisas que Deus permite até um certo ponto. E neste momento, o Espírito Santo me autoriza através desta palavra a dizer para alguém que existem coisas que vão ter o seu final. Por esses dias o Senhor vai dar um ponto final em algo na tua vida. Você vai glorificar o nome dEle, o nome do Senhor uma vez mais vai ser glorificado na tua vida. Assim diz o Senhor através da sua bendita palavra para alguém que aqui está. Se a igreja acredita no poder da palavra do Senhor, adore o nome de Jesus, porque o milagre está alcançando uma vida neste momento. O milagre está alcançando as obras miraculosas do Pai. Para este momento, diz o Espírito Santo de Deus, para este tempo, está alcançando a tua vida em nome de Jesus. Se você acredita em milagre, adore o nome do Senhor. Existe um ambiente de milagre neste momento, porque o Senhor está presente e está vendo o teu coração, está vendo e contemplando a tua necessidade, está preparando para que o nome dEle seja glorificado. Levante a tua mão assim, Candia Kasui que perdia, Onaia Comenaia Sébia, Olabasui que perdia, Rabacantui defai, Unanaia Cantianaia Sébia. Existe uma bandeja do Senhor, Rabacantui que perdia, passeando no templo, Labia Cantunaia Sébia, e o Senhor está enviando coisas extraordinárias da sua parte, Uiabacantunaia Sébia, para vidas que aqui estão. Se sirva nesta noite, diz o Espírito Santo de Deus, se sirva nesta noite, porque a graça de Deus te alcançou e vai produzir coisas lindas da parte de Deus. Vai adorando e servindo o nome do Senhor, porque Deus está cuidando, Deus está abençoando. Tu vai fazer o culto de ação de graça. Deus vai estabelecer novos caminhos para ti. Tenho visto a sinceridade do teu coração e o renovo da aliança que fizestes estes dias comigo, diz o Senhor. Aí a pouco andarabai me agradei, e existe um tempo extraordinário da minha parte chegando. Andarai no que tange a família, uma nagasébia, cantanaia sébia, e tudo isso estou preparando para o meu nome ser glorificado, e te usarei como instrumento de bênção, porque haverá sinais da minha parte que eu estou fazendo isso. Ai, ahá, sui que menefai, oh glória, oh glória.
Oh glória a Jesus, eu sinto forte a presença de Deus, oh glória, meu Deus. O manaia comana sui keperia managa sui derrai. Ando na sui keperia managa sui derrai. A infidelidade gera improdutividade. Quando os filhos de Israel estavam obedecendo aos mandamentos do Senhor, jamais faltaria no seu território o produto da videira. E esse produto aí, desta importante parábola que nós estamos tratando aqui, a figueira. Quando não existia isso, os adversários invadiam, a praga chegava e consumia tudo. Era sinal que eles estavam debaixo de maldição e castigo do Senhor. Então não existe como nós estarmos debaixo do cuidado do Senhor e não haver sinais disso. Seja fiel em toda a temporada, que haverá sinais da parte de Deus. De forma inversa, ao contrário disso, quando não existe a bênção do Senhor, as plantas improdutivas são imagens comuns das nações ou indivíduos infiéis. Observe no capítulo de número 5 de Isaías, vamos ler lá, Isaías capítulo de número 5. Os sinais da parte de Deus são figueiras e videiras em plena produtividade. Quando não existe isso, o contrário disso, quando não existe videiras, figueiras em plena produtividade, existe uma anomalia. Muitas das vezes existia uma anomalia, onde as plantas estavam produzindo algo bravo, algo não comestível. Isso identifica indivíduos ou nações infiéis. Quando nós não temos o devido cuidado de fidelidade ao Senhor e nos submetermos a Ele, acontece o que Isaías profetiza no capítulo de número 5 do seu livro, versículo de número 1 até o versículo de número 7. Vamos ler um pouco mais a Bíblia, culto de ensino. Diz assim, ó: porque eis que o Senhor dos exércitos, tira de Jerusalém e de Judá o sustento e o apoio, todo o sustento de pão e todo o sustento de água, o valente, o guerreiro e o juiz, o profeta, o adivinho e o ancião, o capitão. Estou lendo o capítulo de número 3, irmãos, é o 5, meu Deus. Agora cantarei ao meu amado cântico, olha só, do meu amado a respeito da sua vinha. O meu amado teve uma vinha num outeiro fortíssimo, fertíssimo, olha só, esse cântico, essa parábola da vinha má, maligna, e olha o que ele diz, ó: o meu amado teve uma vinha em um outeiro fertilíssimo, sachou-a, limpou-a das pedras e a plantou de vides escolhidas, ou seja, só aquelas plantas selecionadas, aquelas mais top, de origem. Não tem aquela que você compra e ela tem a autenticidade lá, ela é oriunda, ela tem o símbolo lá, se fosse hoje em um material do Imetro, é o pedigree, né? Tem origem, é confirmado que é de alta qualidade. É o que ele está dizendo aqui: limpou-a e plantou de vides escolhidas, edificou no meio dela uma torre e também abriu um lagar. Ele esperava, olha só, ele esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Ele fez todo o investimento, ele preparou todo o território, ele escolheu o território fertíssimo. Naquela época não existia a menção no Antigo Testamento de usar adubos para as plantações, não existia naquela época. Mas aqui ele diz que colocou em uma terra muito fértil, em uma terra boa, e a expectativa dele foi frustrada. Em vez de dar uvas boas, doce, né?
alegrar ele com o resultado do seu trabalho e do seu esforço, ela deu uvas bravas. Dá uma comparada aí em muitos crentes hoje, uma comparada na vida de muitos que Deus investiu, muitos, em vez de ele ser uma pessoa boa, que gere fé, que tenha uma alta produção de amor, de misericórdia, de compaixão, que por onde ele passa traga resultado para a sua família, seja um bom filho, seja uma boa esposa, um bom marido, por onde ele passa estraga tudo, é uma uva brava. E o investimento do Senhor é o mesmo para com todos nós. Não existe ninguém além ou aquém no nível de que o Senhor investiu, nos plantou num bom lugar, nos conectou à sua pessoa. Então tudo isso identifica a nação de Israel, mas também identifica aquilo que nós estamos absorvendo como lições para as nossas vidas. Olha o versículo de número 3. Agora pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai-vos, peço, entre mim e a minha vinha, a minha plantação, aquilo que eu investi, aquilo que eu preparei, né? Que mais se podia fazer ainda da minha vinha? Que mais que eu lhe não tenha feito? E como, esperando eu que desses uvas boas, veio a produzir uvas bravas. Agora pois vos farei saber o que pretendo fazer à minha vinha. Tirarei a sua sebe, para que a vinha sirva de pasto. Derribarei o seu muro, para que seja pisada. Muro fala de proteção. O Senhor está dizendo, eu vou tirar segurança, vou tirar estabilidade. E é isso que acontece a muitas pessoas, irmãos, que o Senhor investe, dá estabilidade, e em vez de valorizarem e agradecerem ao dono da bênção, estão potencializando sua visão na bênção. Ei, todos aqueles que já tiveram um contato com o Senhor, que tem um chamado na obra do Senhor, são plantações do Senhor, e não estão valorizando, preste bem atenção, o Senhor vai tirar a proteção, porque a Bíblia Sagrada ela é categórica, enfática, no Salmo de número 127, ele diz o quê? Se o Senhor não edificar, em vão trabalha os construtores. Escute, irmão, tem muitas pessoas que até edificam dentro de um projeto de Deus, ele até se estabelece em um período da sua vida, dentro de um roteiro que o Senhor traçou para a sua trajetória, mas quando eles vão crescendo, se estabilizando, o investimento de Deus aqui, né? Algo escolhido, algo particular, algo próprio, são cheios de promessa, eles vão deixando de viver a segunda parte. A Bíblia diz que se o Senhor não edificar a casa, ou seja, se Deus não for o principal arquiteto, construtor dessa construção que você está fazendo, o homem onde passa, ele vai obrando, vai construindo, vai edificando, vai levantando suas construções, suas invenções, suas criações. Se o Senhor não for o principal, é trabalho inútil. Mas existe a parte B, ele diz, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela, em vão vigia a sentinela. Ei, Deus ele não só quer estabelecer uma casa para você, Deus ele não só quer obreiros, te dá um ministério frutífero, produtivo, no nível de investimento que ele já fez em nós, não, mas ele também quer dar continuidade à manutenção, cuidando, sendo o principal cuidador, protetor da tua vida, da tua família, da tua casa, de cada etapa que você vive, porque tem muitas pessoas que até um certo ponto vão bem, mas quando se trata de continuar honrando o Senhor, quando se trata de continuar colocando Deus como centro da sua vida, como aquele que cuida de fato e de verdade de toda a estrutura e bênção que Ele concedeu, as pessoas se alongam do Senhor. Aí o Senhor está dizendo através dessa parábola, vou tirar o muro, vou tirar tudo que sustenta. Aí a pessoa vai se desestabilizando espiritualmente, acha que está tudo bem porque financeiramente, às vezes, materialmente está crescendo, desenvolvendo, mas ele já está numa corda bamba, ele já está construindo na areia outras construções, e o Senhor está dizendo aqui, que podia eu mais fazer pela minha vinha? Versículo 4, o que mais não tenha feito, e como esperando que desse uva boa, veio a produzir uvas bravas, agora pois vos farei saber, o que pretendo fazer com a minha vinha. Tirarei a sua sebe,
para que a vinha sirva de pasto, derrubarei o seu muro para que seja pisada, torná-la-ei em deserto, não será podada, nem sachada, mas crescerão nela espinheiros e abrolhos, as nuvens darei ordem que não derramem chuva sobre ela, porque a vinha do Senhor dos exércitos, é a casa de Israel, é o seu povo, e os homens de Judá são a planta dileta do Senhor. Este desejou que exercessem juízo, e eis que quebrantaram a lei, a justiça, e eis aí o clamor. Ou seja, em vez de eles produzirem coisas boas, continuarem servindo a Deus, praticando a justiça, agora existe clamor de injustiça. Parece que eu vejo nos dias do profeta Abacuque: Senhor, até quando eu clamarei violência, vexação, vergonha, e o Senhor não me ouvirá? Até quando eu estarei em vão sendo um porta-voz do Senhor no meio do teu povo? Aí o Senhor resolveu responder a Abacuque, mas essa é uma outra história. Então, quando nós vemos plantas improdutivas, pessoas que saíram do projeto de Deus, essas plantas improdutivas, essas imagens, essas figuras alegóricas, são imagens comuns de nações ou indivíduos que se tornaram infiéis ao Senhor. Capítulo de número 8, versículo de número 13 de Jeremias, vamos lá também? Se tratando de plantas improdutivas, de pessoas ou de indivíduos, muitos casos de famílias, que já não são mais fiéis ao Senhor. Eles colocam tudo na sua agenda, menos a vontade de Deus para eles, nesse tempo que estão vivendo. São plantações do Senhor que estão correndo gravíssimos perigos por aí. Capítulo de número 8, versículo de número 13, do livro do profeta Jeremias. Olha só o que diz Jeremias, capítulo de número 8, de Jeremias, versículo de número 13: eu os consumirei de todo, diz o Senhor, não haverá uvas na vide, olha só a videira aqui, nem figos na figueira, e a folha já está murcha, e já lhes designei os que passarão sobre eles. O juízo está bem aí. Se existe infidelidade do povo de Deus, se existe algo que não está mais produzindo dentro dos propósitos de Deus, pode ter certeza que o juízo de Deus está batendo nas portas. Então a destruição das videiras e das figueiras é uma metáfora para o juízo. O Salmo 105, verso de número 33, olha só o que diz: devastou-lhes os vinhedos e os figueirais, e lhes quebrou as árvores dos seus limites. Jeremias 29, 17 também fala sobre isso. Então, essa característica dentro do propósito de Deus é algo evidente. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, dentro da parábola que nós estamos vendo aqui de Jesus, nós não vemos a utilização em plantas do adubo. No Antigo Testamento não há. Quando Jesus diz aqui e conta essa parábola dizendo que aquele que era o agricultor que colocava a mão na massa, pediu um tempo, pediu uma protelação, pediu um adiamento do corte para ser lançado fora, para ser tirado desse ambiente de cuidado do dono da vinha e consequentemente do agricultor que ali estava. Ele diz que ia cavar e escavar ao redor e ponhar nesse ao redor de escavação e ponhar estrume, ou seja, adubo. No Antigo Testamento não existia isso. E o que eu entendo hoje, estudando, lendo um pouco mais sobre esse assunto, eu entendo que aqui existe algo que o próprio Senhor estava estabelecendo aqui, um tempo e uma oportunidade para que a pessoa revesse o que estava fazendo dentro da vontade de Deus e retornasse.
O jardineiro diz ao proprietário que cavará ao redor da planta e colocará adubo para ver se ela produz. Ou seja, havia um objetivo para o futuro, havia um bom propósito para evitar o juízo. O agricultor está dizendo, ó, vou cavar e vou colocar adubo para ver se ela produz. Se ela produzir, aqui o texto está dizendo, ó, se vier a dar fruto, bem está. Se ela cumprir o meu propósito, cumprir o propósito para o qual ela foi plantada, ela vai ficar bem. Se ela não cumprir, então nós vamos cortar. Então nós percebemos aqui que o proprietário nesse caso aqui, nós percebemos, caso isso não ocorra, a produção de fruto é ordem para que ela seja cortada. E a ordem não vem do agricultor que está cuidando, a ordem vem do dono da terra, a ordem vem do proprietário. O proprietário, não o jardineiro, fará o corte, ou pelo menos ele vai emitir a ordem para que seja cortada. A ordem vem do dono da terra, do proprietário. Essa história é deixada sem uma solução. Vocês observam que não dá para perceber na parábola, ô irmão Everaldo, não dá para perceber na parábola que o proprietário falou, não, pode fazer isso, não tem aqui. Não dá para perceber na parábola quanto tempo foi, se ele percebeu, se ele concebeu que fosse feito isso. Não dá para perceber aqui na parábola se houve de fato e de verdade um investimento, e esse investimento gerou em produção. Não dá para perceber aqui. Aqui a história ela fica em aberto. Aqui a história fica para que cada um, como vocês estão ouvindo hoje aqui, refletisse sobre a mensagem. Que tipo de decisão você vai tomar em direção à alerta que o Senhor está dando, em direção a esse tempo que nós estamos vivendo, em direção àquilo que o Senhor deseja fazer através da nossa vida produtiva, da nossa vida de crescimento. Vocês lembram da mensagem que eu entreguei domingo e parece que casa certinho, né? A mensagem do profeta Fujão, profeta Jonas. Vocês observam que Jonas perdeu totalmente o senso de produção, totalmente o senso de progressismo, totalmente o senso de crescimento ministerial, porque quando Deus dá uma ordem para ele, um mandamento, uma direção para ele, diz a Bíblia que ele pega a direção contrária. E olha o termo que usa, e eu até disse para os irmãos no domingo, desceu para Jope. Depois que desceu para Jope, ele nessa descida para Jope, ele compra uma passagem, para Jope não, para Tarsis, né? Desceu para Tarsis. Depois que ele desce para Tarsis, ele compra uma passagem, e aí ele entra no barco e ele desce para onde? Para o porão. E diz a Bíblia que ele dormia profundamente. Como é que alguém que está fora da vontade de Deus, um homem de Deus, um profeta do Senhor, alguém que tinha uma missão a cumprir, ele consegue comprar uma passagem em direção ao oposto do projeto, entrar num barco, ainda ir para o porão e dormir profundamente? Imagina só, dormia profundamente. Todo mundo estava se arrebentando para tentar salvar o navio. A tempestade veio, porque Deus ele comanda a natureza, ele dá ordem a tudo que existe. Todo mundo se arrebentando lá e Jonas dormindo profundamente. Mas era um sono da negligência, era uma tranquilidade fora da vontade de Deus. Vai puxando no histórico aí, você conhece alguém assim? Que está tranquilão, totalmente fora da vontade de Deus, ó, braços cruzados, de boa, e acha que está tudo bem, mas a vida fora do roteiro de Deus, ela é uma vida que eu até coloquei no meu esboço para falar, não sei se eu falei domingo, é como se alguém estivesse sendo lançado ribanceira abaixo, está em fase de declinação, e vai caindo, desceu para Tarsis, desceu para o porão, depois foi jogado no mar, e depois um grande peixe o engoliu, aí que foi para as profundezas mesmo. E você lê a oração dele, ele diz, eu estava na profundeza, eu afundei mesmo, eu me estraguei. Por quê?
fora da vontade de Deus, as pessoas só declinam, o nível vai só sendo a cada dia pior. Então essa história é deixada sem uma solução. Como é que está a tua vida hoje? Vamos analisar a nossa vida, como é que está a tua vida? O que Deus tem para você fazer? Qual é a produção que Deus mais exige da gente? Em primeiro plano, o fruto do arrependimento, a nossa conversão sincera, como nós aprendemos ontem na sede, né? Com sinceridade, sem maquiar nada, de dizer: Senhor, ó, eu me volto para Ti, eu quero Te seguir, me ajuda nessa caminhada, a nossa conversa. E olha só os ambientes que Deus prepara, irmãos, ó, hoje nós temos um bom ambiente para nós produzir fé. Às vezes você diz: eu não tenho fé, mas a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Ó, a congregação Éfeso, ela dá liberdade para a palavra, no domingo de manhã, no culto de ensino, né? Se você quiser vir para o templo e tirar 1 hora, 2 horas aqui, né? Tem as salinhas com ar-condicionado, tirar uma manhã com Deus, lendo a Bíblia ali, um período com o Senhor, tem muitas opções para você gerar fé, produzir fé. Ah, eu estou fraquinho, estou sem fé, mas você não está lendo a Bíblia, você não está ouvindo a palavra de Deus e quer ter fé. Como? Você não está nutrindo essa parte da tua vida. O ambiente está preparado, tudo aquilo que Jesus pôde fazer, Ele já fez, para nos dar um ambiente de crescimento. E aí quando Ele vai procurar fruto, Ele vai achar como que Ele está achando? Aí você vai analisando, capítulo de número 18 de Lucas, a Bíblia diz lá, no capítulo de número 18, a partir do versículo 1, o versículo 1 ele diz assim, ó: e contou-lhes uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmurecer. Depois de toda aquela história da viúva diante de um juiz iníquo que não temia a Deus nem respeitava homem algum, ele diz, depois que a viúva foi atendida, ele diz, ó, viste as palavras desse juiz? Porventura não fará Deus, o Senhor de toda a terra, a justiça aos seus escolhidos, ainda que pareça demorado? Aí ele faz uma pergunta: mas quando o Filho do Homem se manifestar, porventura achará fé na terra? Vai ter alguém acreditando? Vai ter alguém produzindo fé? Vai ter alguém gerando? Então nós precisamos produzir. Produtividade é sinal que nós estamos fora da rota do juízo de Deus, estamos fora do perigo de ser cortado. A falta de produção, ela está dizendo para você, você está na mira do juízo de Deus, pronto para ser cortado e lançado não sei aonde. Vamos colocar de pé, o tempo já foi. Na próxima quarta nós damos continuidade, mas vai analisando a tua vida aí, irmão. Vamos fazer uma oração, vamos dizer: Senhor, tem misericórdia da nossa vida. Eu não quero estar na rota do teu juízo, da tua correção. Senhor, que haja sinais, assim como a vinha e a figueira, Pai. O produto dela, Senhor, diante dos teus propósitos, era sinal da tua bênção, da tua prosperidade, do teu cuidado, da tua proteção, da tua segurança. Assim, papai, nós queremos nos submeter a Ti, a Tua vontade, aquilo que o Senhor estabeleceu para a nossa vida neste tempo, diante do ambiente que o Senhor nos colocou, Pai, primeiramente espiritual. A palavra de Deus diz que Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. A Bíblia diz que Ele nos bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que tem nos abençoado, olha só o nível, com toda sorte de bens nas regiões celestiais. Olha o ambiente que Deus te colocou para você produzir aqui na terra, para que a tua vida seja uma vida robusta, fortalecida no Senhor, e você tenha sinais na tua casa, sinais nessa fase que você está passando, de que a presença de Deus é que faz toda a diferença. E Deus me autoriza a dizer para alguém que aqui está: o Senhor está dando tempo, tá? Andorraço e que perdia. É um período que o Senhor está dando para ti. Existe um posicionamento que você deva tomar diante da minha presença, para que promessas já declaradas sejam cumpridas acerca da tua vida. Nesta noite, cadeias e grilhões no mundo espiritual estão sendo destraçalhados pela presença do Senhor, e o Senhor já vai te dar liberdade
para que você viva as promessas dEle. Se a igreja acredita no poder deste Deus, vai adorando a Ele, vai adorando. Vamos usar esses minutos que temos para clamar ao Senhor. Abre a tua boca, vai produzindo aí. A Bíblia diz: clama a mim. A Bíblia diz: pede, bate, busca. Você tem uma voz, então ore comigo nesta hora. Diga: Senhor, eu quero, Senhor, eu desejo, Senhor, eu almejo, Senhor, eu quero, Senhor, ter resultados que glorifiquem o teu nome. Vai aumentando, Senhor, vai acrescentando, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. A partir de hoje esta área vai produzir diante da presença do Senhor. O Yabacanchonaia Sébia canta, o Labacanchonaia Sébia cantarabahai, o Labacanchonaia Sébia. Em nome de Jesus, vai orando, vai intercedendo. Deus te deu a habilidade, a destreza para diante da presença dEle, em nome de Jesus, entrar com autoridade, com ousadia, mediante o sangue do Cordeiro. Nós temos comunhão, temos acesso irrestrito à presença de Deus. Então nesta noite ore, nesta noite dê glória, celebre o nome do Senhor. Querido Deus, continua cumprindo, Senhor, os teus propósitos. Continua, Senhor, glorificando o teu nome através, Senhor, da produção de frutos. Senhor, que nesta, Senhor, noite, que durante esta semana, Pai, o Senhor faça visitações e já, Senhor, possa colher resultados, colher frutos, Pai, porque o investimento foi grande, Pai, nas nossas vidas. Então, em nome de Jesus, Pai, tira toda a infertilidade. Vai tirando, Senhor, toda a infertilidade, vai tirando toda a falta de produção, vai tirando toda a inutilidade. Senhor, os dons que o Senhor deu para ele, os dons que o Senhor deu para ela, vai ativando esses dons, vai fomentando o desejo, Pai, de servir mais, de ser mais usado na tua obra, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Toda letargia espiritual, toda infertilidade, toda falta de produção, caia por terra em nome de Jesus, caia por terra em nome de Jesus. Sai para lá juízo, porque existe uma igreja que vai produzir a 100, a 60 e a 30 por um. Endocando naia sébia, onaia cancho, onaia suriandahai. Você não precisa gerar por conta própria. Existe o viticultor, existe o agricultor. Jesus vai te ajudar, o Espírito Santo vai te preparar. O labacancho, onaia sébia, o nagandara de liberdade, o Espírito Santo vai te preparar. O Espírito Santo vai te preparar. Não é você que vai se preparar, não é os nutrientes vindo de você, vai vir recurso de Deus, vai vir recurso de Deus, vai vir recurso de Deus. O almoxerifado espiritual está aberto sobre esta casa, diz o Senhor. Está descendo recurso da parte de Deus, recursos de Deus para te preparar para uma alta produção. Está descendo, recebe da parte de Deus agora, já, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pai, continua abençoando a tua igreja, esta obra que não é nossa, mas é tua. Continua cuidando, Senhor, da tua figueira, da tua videira. Continua cuidando da tua plantação aqui. Continua dando, Senhor, o suporte necessário para que esta igreja continue avançando, crescendo, produzindo, para que os juízos passem longe e todos que aqui se agreguem, Pai, possam ser, Senhor, produtivos para a glória do Senhor. Assim nós oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quantos podem dizer amém?